É um prazer ter vocês comigo mais uma vez, bater esse papo legal sobre seu sonho de viver novas experiências, de ter novas oportunidades, de internacionalizar sua carreira, seus investimentos, seus negócios, sua vida, a vida da sua família. Se você está pensando em alguma coisa nesse sentido, você chegou no local correto, tá? Eu sou o Léo, eu sou especialista em aprovação de vistos americanos. Bora lá. Visto negado. Quanto tempo para tentar novamente? Depende. Sempre que a gente tem o visto negado, o primeiro passo. Primeiro, vamos dar um passo para trás. Não deixa seu visto ser negado por besteira, gente, tá? Um dos piores sentimentos que podem existir é você ter seu visto negado e depois descobrir que a culpa foi sua. Porque você não escolheu uma empresa correta para te ajudar no pleito. Porque você escolheu escutar a diquinha do YouTube. Porque você não preencheu seu DS direito. Porque você não planejou sua viagem direito. Então não deixe chegar nesse ponto, tá? Faça com uma empresa séria. E não é porque a empresa tem um monte de vídeo no YouTube que ela é séria, tá? Vídeo do YouTube e faça as perguntas que eu fiz. E vê se a pessoa consegue explicar as dicas que ele tá te dando. Se não tiver coerência, duvida do que tá acontecendo. Ah, meu DS tá em português porque eu não falo inglês, mas tá escrito no site do consulado que seu DS pode ser em português quando você não falar inglês? Se pergunte. E quando você tem a infeliz notícia de que seu visto foi negado, não acabou tudo. Cedo ou tarde você vai poder reverter essa situação, mas o primeiro passo é entender o que aconteceu. Se você foi negado por um motivo explícito, facilmente contornável, a sua nova tentativa pode ser muito breve, quem sabe nos próximos dias ou até mesmo nos próximos meses. Agora, se seu visto foi negado por um motivo que não está explícito, que não é claro, você precisa entender a origem desse motivo e trabalhar sobre ele, porque o visto só vai ser aprovado pós uma negativa se o cenário mudar ou se a questão for superada. É assim que você vai resolver a sua negativa. Por exemplo, fui negado porque meu DS 160 foi mal preenchido. Supero a questão preenchendo bem e vou de novo para a entrevista. Fui negado porque eu esqueci documentos para a entrevista. Eu supero a questão reunindo os documentos necessários e vou para a entrevista. Eu fui negado porque eu não convenci o agente consular que eu preciso de fato aprender inglês. Eu vou trabalhar o meu perfil para que o cenário seja diferente e eu consiga convencer o agente consular, tá bom? Uma coisa que não tem coerência nenhuma, não tem argumento nenhum para se sustentar. O pessoal replica na internet, aí eu venho para cá, comecei a falar sobre isso, a galera já começa a olhar com outros olhos. Ah, na entrevista de visto, fala só o que te perguntar. Responde tudo na lata. Na entrevista de visto, responde tudo na lata. Fala só o que te perguntaram. Vocês acham que essa é uma boa ideia? O que vocês acham? Vai lá na entrevista e fala só o que te perguntaram. Responde tudo na lata. A minha humilde opinião, e é uma humilde opinião de muitos anos avaliando pleito de visto, isso não é um comportamento adequado, tá? A pessoa que está buscando fugir do interrogatório, ela vai falar menos. A pessoa que está com medo de cometer erros ou de deixar uma mentira aparecer, ela vai falar menos. Né? Pra onde você vai? Orlando. Por quê? Férias. O que você faz? Auxiliar administrativo. Esse é o comportamento de quem está com medo de ser pego numa mentira. O policial vai lá e enquadra 5 maloqueiros na rua. O que os maloqueiros vai fazer? Sim, senhor. Não, senhor. É isso mesmo. Não, senhor. Que isso? Sim, senhor. É isso mesmo. Eles não vão trocar uma ideia, porque eles estão com medo de ser vítima da estratégia de interrogatório, porque o agente consular, ele é um investigador ali, né? Ele tá fazendo um interrogatório com você. E quando você tá com um castelo de cartas no seu play, um monte de mentira lá, um monte de coisa mais ou menos, você tem medo. E aí por isso você responde na lata. Só que quando você responde na lata, você não ganha a confiança do agente consular, ok? Você não ganha a confiança. Ele não teve tempo para te escutar, verbalizar as perguntas e as respostas com a tranquilidade de quem não tem nada para esconder. Quando você responde tudo na lata, você não estimula que a conversa seja continuada. Você já foi no ônibus e aquela senhorinha virou para você e falou assim, ó: "Oi, meu filho, tá calor, né?" Se você responde para ela, sim, não, tá calor. Qual que é a mensagem que você tá falando, passando pra ela? Que você não tá afim de conversar. A mesma coisa com a gente consular. Ele não tem obrigação de te convencer que vale a pena conversar com ele. Mas se você vai conversar com ele, ele vai fazer perguntas. Eu passei recentemente pela imigração e me perguntaram lá, e eu bati
um papo com o cara, né? O que você veio fazer aqui nos Estados Unidos, né? Isso foi na volta. Porque agora também acontece isso. É a segunda vez já que na volta dos Estados Unidos me param para passar de novo por uma entrevista. Eles estão fazendo isso para pegar pessoas que cometeram um crime e acharam que eu saí dos Estados Unidos impunes, né? Ele foi lá e perguntou: você esteve aqui nos Estados Unidos por quanto tempo? Eu falei: eu estive aqui por 21 dias. Ele: e quanto você tá levando de dinheiro de ir embora? Eu falei: alguns poucos dólares. Aí ele falou: quanto? Eu falei: mais ou menos uns $40 na minha carteira. E aí ele perguntou: e o que você esteve fazendo aqui? Aí eu expliquei: eu sou empresário, eu vim aqui para gravar alguns vídeos para o nosso canal no YouTube e realizar algumas reuniões de negócio. E parei. Aí ele foi lá perguntar: ok, mas especificamente o que você faz da vida? Aí eu fui lá e expliquei: olha, eu tenho uma agência de viagens, etc e tal. Eu poderia ter respondido pra ele só: vim curtir férias, com medo de que ele fosse me pegar ali, perguntar mais coisas, mas isso é errado. Não tem por que você ter medo se você não tem nada pra esconder. Então, é errado, na minha humilde opinião, ir lá pra entrevista e ficar: sim, não, isso mesmo. Você só está desestimulando que o agente consular converse com você. Você tá demonstrando que você tem medo de falar besteira, você tá perdendo a oportunidade de ganhar a confiança do agente consular. Não existe isso de ser inconveniente. Não existe isso. Se fosse inconveniente ter uma entrevista com o agente consular, nem marcaria. Ele não marcou uma entrevista com você para escutar você falando sim, não, isso mesmo. Ele não tá lá para confirmar as informações que você passou. Ele tá lá para tentar descobrir se você tá mentindo ou não. E toda vez que eu respondo na lata, eu tô dificultando o trabalho de avaliação e não ajudando. Tem três tipos de comportamento ali na entrevista, né? Tem 3 possibilidades ali na entrevista, né? 2 são para você se negar e uma é para você ser aprovado. O agente consular só vai aprovar seu visto se ele tiver certeza absoluta de que você está indo para os Estados Unidos para o bem dos Estados Unidos, que você não vai fazer nada de errado. Só se ele tiver certeza absoluta. O agente consular vai negar seu visto se ele tiver certeza absoluta que você está indo pro mal dos Estados Unidos, que você pretende cometer algum crime, que você não pode sustentar a sua viagem, que você pretende fazer uma atividade diferente daquela para qual você solicitou seu visto, certo? Então se você demonstrar que deve, ele vai aprovar, e se ele demonstrar que não deve, ele vai negar. Só que tem o meio campo, que é o estou com dúvida. Se você gerar dúvida no agente consular, ele vai negar. Então tem no mínimo 2 chances de negativa para uma de aprovação. Responder na lata gera dúvida, e dúvida é igual reprovação. O agente consular não vai se esforçar para te aprovar, meu bem. Não quer conversar, ele vai fazer o quê? Você acha que ele vai ficar perdendo tempo dele? Sei que tá sendo inconveniente. Você foi lá para bater uma ideia, você tá respondendo igual louco, é diferente do comportamento na imigração, que muitas vezes, porque o agente de imigração entende que você não fala inglês, ele vai te ajudar a dar respostas na lata. Você chega na imigração e ele fala: what is the purpose of your trip? Qual que é o propósito da sua viagem? Aí ele vê você gaguejando, tem que saber se expressar. Aí ele vai lá e te ajuda. A queixa, entendeu? É diferente quando o cara vê que você não vai conseguir responder porque você não sabe o idioma. Mas se ele quiser, tiver com dúvida, ele vai chamar um intérprete. Se ele não conseguir desenrolar no Spanish ali meio aportuguesado, ele vai chamar um intérprete. Porque ele precisa ter a certeza para você entrar. Ele precisa ter a certeza para aprovar seu visto. Nada na imigração é feito aleatoriamente. É feito por sorteio, por cota. É outra besteira que vocês veem na internet e acredita. Show? Se você quiser dar início na sua jornada com o Blue Intercâmbio, saiba que nós estamos aqui para ajudar vocês. Foi um prazer ter mais esse tempinho aqui junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que vocês estejam mais próximos de tirar seus sonhos do papel. Nós voltamos muito em breve. Um abraço. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus.